Olá pessoal, que Deus abençoe a todos de forma especial. Nós estamos com uma série de lições que nos fala a respeito da bondade de Deus, da grandeza de Deus. É importante que nós devemos pensar um pouco sobre isso, o quanto que Deus ele tem sido bondoso, zeloso, misericordioso, e ele tem demonstrado isso ao longo da história. O Salmo 44 é uma oração, e esta oração ela revela o que Deus fez na antiguidade. E isso serve de motivação e de exemplo para que as gerações futuras elas venham ter certeza e confiança naquilo que Deus pode promover, naquilo que Ele pode fazer na vida daqueles que confiam, que estão dispostos. A pergunta que eu faço para você hoje: você tem um hábito de orar? Você tem um hábito de falar com Deus, de dobrar o seu joelho e por alguns minutos você agradecer a Ele pelo dia, pela saúde, pelo seu sucesso? Às vezes nós passamos despercebido em relação a estas coisas. Nós temos conquistado muito e temos agradecido pouco. Às vezes nós sempre vamos exigir muito de Deus e às vezes vamos retribuir muito pouco, principalmente quando nós temos que abrir mão de algumas coisas para tirar um tempo para Ele. Observe o que o salmista declara aqui em forma de oração. Ele disse: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias. Nos tempos da antiguidade, como expeliste as nações com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubastes, pois não conquistaram a terra pela sua espada e nem o seu braço os salvou, mas a tua destra, os teus braços e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Olha só, a oração do salmista, ele diz: olha Senhor, nós temos ouvido falar a respeito do Senhor pelos nossos antepassados, pelos nossos pais. Porque a gente vai observar que os nossos antepassados, eles não tinham uma Bíblia nas suas mãos para que pudessem buscar a Deus e ler a respeito dos feitos. O conhecimento bíblico, ele era passado de pai para filho, porque os pais contavam as histórias daquilo que Deus fez em suas vidas para que assim as gerações futuras viessem conhecer a Deus através dos seus feitos. E o salmista, em forma de oração, ele está orando aqui dizendo como ele soube a respeito da grandeza de Deus, do cuidado de Deus, do zelo do Senhor para com o povo de Deus. Ele diz: nós temos ouvido falar nos seus feitos, o que o Senhor fez com as nações, o que o Senhor fez com os povos. Nós temos ouvido falar a respeito da tua grandeza porque os nossos antepassados, os nossos pais, eles têm transmitido a tua verdade e eles têm introduzido isso na nossa mente. Então, quando ele ora com base naquilo que eles ouviram a respeito de Deus. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: Senhor, como o Senhor agiu no passado em benefício, em favor dos nossos pais, e isso trouxe a eles entendimento que eles pudessem perseverar, acreditar, depositar em ti esta confiança que eles tinham no Senhor. Eu também estou orando hoje, porque o que eu ouvi dos nossos pais, eu creio que o Senhor pode fazer, que o Senhor também pode agir. E isso trazia para eles uma motivação a mais, porque eles tinham certeza
daquilo que eles estavam orando e pedindo a Deus, o próprio Deus estava ouvindo as suas orações. O importante é que nós precisamos ter esta certeza que no momento que eu dobro os meus joelhos, que eu me rendo à presença de Deus, que eu me prostro na presença do Senhor, que eu esvazio da minha autossuficiência. É por isso que a Bíblia diz que no Salmo 51, você pode ler, a partir do versículo 10 em diante, que o Senhor não resiste um coração contrito e aquebrantado. O que é isso? É quando eu me esvazio da minha autossuficiência, do meu potencial, e eu começo agora me lançar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, é o Senhor quem comanda, é o Senhor que faz, que fala, é o Senhor que decide. Estou aqui orando porque eu acredito numa intervenção, porque eu acredito na provisão, eu acredito em uma ação imediata do Senhor em prol desta causa que eu estou apresentando, porque assim como o Senhor moveu os céus, como o Senhor agiu, dando-nos livramento, e eu creio que o Senhor hoje pode também intervir na nossa causa. O Senhor pode batalhar por nós e nos dar vitória, trazer-nos alegria para o nosso coração, alegrar a nossa alma, trazer esperança para aqueles que estão sem esperança, trazer motivação para aqueles que estão desmotivados. E assim, quando você começa a orar, falar com Deus, porque a oração é isso, falar com Deus. Quando nós falamos, nós sentimos uma paz interior, nós sentimos uma paz na nossa alma, nós vamos sentir a alegria no nosso coração. Deus está trazendo paz e tranquilidade. Olha só o que ele diz no verso 3: pois não conquistaram uma terra pela sua espada, e nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. O que ele está dizendo aqui é que não foi a espada dos homens, não foi pelas suas próprias forças, não foi pelos braços que os homens conquistaram. Ele está atribuindo toda a conquista que os seus antepassados tiveram, estão atribuindo isso a Deus. Ele está dizendo mais ou menos assim: não foi simplesmente pela força deles que eles venceram. Não foi simplesmente pelas suas espadas que eles conquistaram a terra. Eles batalharam por algo, mas Deus estava com eles. O que ele está dizendo é o seguinte: eles batalharam, mas foi o Senhor que deu a eles condições para batalhar. Eles conquistaram, mas foi por causa do Senhor que eles venceram. Por que o salmista está dizendo isso? Porque Israel, no princípio, eles não tinham táticas de guerra. Eles não eram um povo que sabia guerrear, eles eram um povo que trabalhava no braço. Eles eram construtores, então eles não eram soldados. Então, quando eles saem do Egito e eles começam a enfrentar os reis, eles começam a enfrentar governos, o próprio Deus foi lutando por eles e dando eles habilidades. É por isso que o salmista está dizendo: olha, não foi pelo braço deles que eles venceram. Não foi pela espada que eles venceram. Ou seja, eles não tinham nenhuma tática de guerra. Eles não tinham nenhum treinamento militar. Mas foi o Senhor que foi dando instruções, e o melhor de tudo, era o Senhor que batalhava por eles, porque pela condição deles, eles tinham perecido na primeira batalha. Mas por fato do Senhor estar com eles e eles confiar no Senhor, o Senhor foi dando vitórias a eles. Ou seja, o salmista está dizendo literalmente: o Senhor lutou por eles, porque eles não tinham condição de lutar. Se nós conquistamos alguma coisa hoje, foi porque o Senhor nos deu condição para conquistar. Foi o Senhor que viabilizou meios para que nós possamos caminhar esse caminho que leva esta conquista. Então, queridos, você que está me ouvindo, tudo é Deus. Se não for Deus em nós, nós não vamos conseguir. Mas Deus em nós conseguiremos.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.